E aí, você tá perdido? Não sabe por onde começar na vida financeira? Não tem ideia de como fazer um orçamento? Pois hoje não vai ficar dúvida nenhuma. Você vai sair desse vídeo seguro de como colocar as suas finanças em dia. Vamos lá! No vídeo de hoje, como fazer um orçamento familiar, ou pessoal. Importantíssimo esse assunto, isso é a base, quando a gente começa a estudar sobre finanças, sobre educação financeira, fazer um roteiro é importantíssimo. Então não deixe de curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo se você já tem um orçamento familiar, um orçamento pessoal, não, o que está te impedindo de começar. Comenta aqui embaixo, eu quero saber como que a gente pode também sugerir novas dicas, outras formas de você conseguir colocar suas finanças em dia da forma mais simples possível. Então não deixa de comentar aqui embaixo e, claro, mandar esse vídeo para todas as pessoas que você sabe que precisam organizar melhor a vida financeira, e tudo começa com o orçamento. E, claro, não deixa também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, a gente está num canal cristão, vocês já sabem. O Saldo Extra, a gente tem a Bíblia sempre aqui do lado, a gente sempre lê um versinho, a gente sempre medita no que a palavra de Deus quer nos dizer. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, então, é que um cristão, ele precisa ser um exemplo, inclusive nas finanças dele. A gente tem vários exemplos de pessoas da Bíblia que tinham a vida financeira organizada e ajudavam, inclusive, outras pessoas dessa forma também. José é um exemplo deles, lá nem vou ler nada, mas aqui em Gênesis 39, se você ler depois, você vai ver que José trabalhava na casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele era o administrador de tudo que tinha lá. A Bíblia fala que Potifar só se preocupava com a comida que chegava na mesa dele, todo o resto ele delegava para José. Então ele nem sabia do dinheiro dele, quem cuidava de tudo era José. E se ele fazia isso como trabalho, imagina na vida financeira dele pessoal. Então a gente precisa dar um bom testemunho, a gente precisa ser exemplo nesse sentido. Se você está devendo nessa questão, o ideal é que você pare e reveja e pelo menos as suas finanças você saiba cuidar, certo? Então vamos lá, quais são os passos para eu fazer um orçamento familiar ideal, por onde eu começo? Eu não sei nem por onde começar, eu sei que eu tenho que anotar alguma coisa, mas onde eu anoto, o que eu faço? Então, o primeiro passo, anote tudo que você gasta por temas separados. Ai, Kathleen, eu vou fazer o quê? No papel? Eu vou fazer no aplicativo? Eu vou fazer no Excel? Você vai fazer onde você quiser. A gente tem aqui, no card aqui em cima, um dos primeiros vídeos, se eu não me engano, acho que o primeiro vídeo que eu fiz no canal eu falei exatamente sobre isso, sobre onde você anotar suas finanças. Mas o importante, não importa onde você fazer, é anotar por temas. Então, por exemplo, aqui eu vou anotar todos os meus gastos desse mês com alimentação. Aqui é tudo que tem a ver com moradia, aqui é tudo que tem a ver com lazer, aqui é tudo que tem a ver com os meus estudos, com os meus filhos, etc. Como você quiser definir. Então, primeiro de tudo, anote. Aí tem gente que me chama e fala, Kathleen, eu preciso organizar minha vida financeira, vamos marcar para amanhã? Eu falo, amanhã não vai dar. Antes de mais nada, você precisa passar um mês anotando tudo que você gasta, para quando a gente sentar e conversar, eu entender para onde está indo seu dinheiro. Porque às vezes você acha que está indo para um lugar e não está indo. Então, o primeiro passo é você anotar em algum lugar, nem que seja num papelzinho que você deixa na bolsa e toda hora que você gasta, você anota e depois você organiza, mas separar por temas. Anotou aquele mês? Soma tudo de alimentação e vê quanto você gastou com alimentação, quanto você gastou com moradia e assim por diante, tá certo? E agora eu vou precisar do flipchart para eu explicar melhor para vocês. Vou puxar aqui, tá, galera? Aí o pessoal da produção vai me dizer aqui se eu tô no enquadramento ou não. Tô certo? Dá para ver? Então vamos lá. Por partes, tá? Não se desesperem que parece que tem um monte de conta, mas a coisa é simples. Primeiro, depois que você anotou tudo, você vai colocar os seus gastos dentro dessa regra aqui. 50, 30, 20. O que é essa regra? Primeiro aqui a gente está falando de porcentagens, certo? Aqui, se você somar, vai dar 100%, que é o que você tem de salário no mês. Então, dentro do que você recebe todos os meses, 50% eles devem ir para gastos
fixos. O que são gastos fixos? São todos aqueles gastos que você depende disso para viver. Então, eu preciso ter uma casa para morar, eu preciso me alimentar, eu preciso pagar a escola dos meus filhos, tudo que é básico, que é essencial para você viver, ele precisa entrar nos gastos fixos. O que são esses 30%? Os gastos variáveis. Não sei se vai dar para ler, muito menos para escrever. Mas aqui o que é o variável? É tudo aquilo que você consegue alterar. Ou você consegue viver sem por um período se você precisar. Por exemplo, eu tenho academia, mas se eu não for para academia esse mês e correr na rua, tudo bem, eu ainda mantenho minha atividade física. Então, talvez é um gasto variável. Outra coisa, lazer. Quantas vezes eu vou no shopping? Quantas vezes eu compro uma roupa? Tudo isso entraria em gastos variáveis. E aqui a gente está falando do nosso futuro. 20% seria para reserva de emergência, se você não tem, e todos os seus outros sonhos que você gostaria de realizar, o intercâmbio, a reforma na casa, tudo precisaria entrar aqui. Então vamos lá. Kathleen, como que eu vou saber? Não entendo muito bem de porcentagem, eu anotei tudo, eu vi quanto que eu gasto com alimentação, moradia, e eu sei que esses são gastos fixos, e eu somei todos esses gastos fixos e eu vi que deu R$ 1.300. Então vamos lá. Digamos que R$ 2.000 é o seu salário mensal, é isso que você ganha. Então, é uma regra que a gente aprende na escola, mas vou revisar aqui com quem ainda não aprendeu isso ou já esqueceu, para você conseguir fazer o seu cálculo sozinho. Então aqui você vai colocar o seu salário total. Aqui eu estou chutando que é R$ 2.000. R$ 2.000 é como se fosse 100% do salário que você tem, certo? 1.300 é o que você viu que são todos os seus gastos fixos. Você somou tudo que era gasto fixo, deu R$ 1.300. Como você vai calcular se isso é 50% do seu orçamento? Seria mais fácil se você simplesmente dividisse 2.000 por metade, né, 50%, você sabe que é 1.000. Então aqui você já sabe que você está passando de 50%, mas você não sabe quanto você está passando. Então a conta é a seguinte: 1.300 é o valor que você quer descobrir. Então ele é a incógnita, né, é o xizinho aqui. Quando a gente faz assim, o que acontece? Tudo que a gente faz de baixo para cima, você vai multiplicar. E tudo que é daqui para cá, você vai dividir. Então, para cá, multiplica, para baixo, divide. Então, por exemplo, aqui é 1.300, você vai fazer sempre assim, 1.300, ou qual o valor que der aqui, você vai multiplicar por 100, que foi o que eu fiz aqui e que eu vou fazer na calculadora com vocês para facilitar. Então, vamos lá. 1.300 vezes 100. Deu um número grandão, cheio de zeros, certo? Aí agora você vai dividir isso, porque quando é assim e quando é assim. Nesse caso é assim e assim. Também quando é para lateral, você vai dividir. Aqui divide e aqui multiplica. Então você vai dividir esse valor por 2.000. Multiplica, depois divide. Dividido por 2.000 igual a 65. Então, 65 é o número que a gente estava tentando descobrir. 65. Aqui já deu 65. Se 100 era uma porcentagem, aqui também é uma porcentagem, é assim que faz o cálculo. Aqui são números e aqui são porcentagens. Então, 65 é o valor que está dando R$ 1.300. Então, os seus gastos fixos estão passando do que seria o ideal, certo? Aí você vai fazer o cálculo do variável e tudo que você está, de fato, investindo para o seu futuro. Kathleen, mas como é que eu sei? Eu não entendi direito, eu não tenho certeza se esse cálculo que eu fiz, essa porcentagem que eu cheguei, está certa. Então, o que você faz? Você pode checar. Como que você checa? Você vai ver quanto que é 65% de R$ 2.000. É só você multiplicar. 2.000 vezes 65%, na calculadora tem a porcentagem aqui, você já viu que já deu R$ 1.300, ou seja, o cálculo que a gente fez deu certo. Então, 65% de R$ 2.000 é R$ 1.300, só para você checar. Isso você vai fazer, calculou tudo. Ok, Kathleen, mas e agora? Deixa eu empurrar isso aqui um pouquinho para cá para a gente poder conversar melhor.
Será? Eu tô vendo que tá tudo bagunçado, eu não tô na regra do 50, do 30 e do 20. E agora, o que eu faço? O terceiro passo é simples, você vai reorganizar os seus gastos mês a mês até você se aproximar mais do ideal. Lembrando, é claro, que essas porcentagens, elas não precisam ser inflexíveis. Não quer dizer que a sua precisa ser 50 cravado, 30 cravado, 20 cravado. Você pode adaptar à sua realidade. A única coisa que eu peço é que na parte de sonhos, que você não diminua para menos de 10%. No mínimo 10% precisa ir para reserva de emergência ou coisas que você vai fazer no futuro. O resto você pode até se reorganizar. Às vezes as pessoas têm mais gastos fixos do que gastos variáveis. Tudo bem, se você vai lá para 60%, 65% e sobra só 15% talvez para rendas variáveis. Mas não tente fugir muito dessa regra. Quanto mais você está fugindo dessa regra, quer dizer que as suas finanças talvez estão mais aí desorganizadas. Certo? Quarto passo, vá colocando metas para você ir batendo e se motivando. Tá bom, eu vi ali pelo cálculo que a gente fez aqui que eu estou em 65% de gastos fixos. Eu quero alterar isso, eu quero ficar mais perto dos 50% possível. Então você não vai tentar de uma hora para outra reorganizar toda a sua vida, vai mudar da casa que você está morando, vai parar de comer, passar fome, só para poder se encaixar nos 50%. Nada disso. Mês a mês você vai colocar uma meta diferente. Para eu chegar mais perto do que eu gostaria, eu preciso reduzir talvez esse mês 10% dos meus gastos com alimentação. Eu estou gastando R$500, esse mês eu vou gastar, para eu diminuir R$450. Então eu vou tentar ficar dentro desse limite. E aí você vai vendo que você vai se adaptando e você vai se motivando à medida que você consegue se encaixar nesse perfil e você vê que você está batendo as metas. E eu geralmente lá em casa, quando a gente bate meta, a gente se dá algum prêmio, né? A gente sai para comer fora, para comemorar alguma coisa que a gente alcançou, compra uma coisinha, faz algum agrado para a gente mesmo e assim a gente vai se motivando cada vez mais. Agora, quer ver uma outra dica que a gente sempre oferece aqui e muita gente fica negligenciando, mas que é importantíssima? É você pedir o seu curso que a gente oferece aqui, o Educação Financeira à Luz da Bíblia. Ele é inteiramente grátis. Se você seguir aqui os passos que eu já te dei e ainda fazer o curso, eu tenho certeza que a sua vida financeira vai entrar mais nos eixos, você vai ver as coisas acontecendo de forma mais concreta na sua vida. Então, não deixe de pedir o seu curso. Você pode pedir por esse site que está aqui embaixo, novotempo.com/saldo extra, e vai chegar o PDF com o curso para você estudar aí pelo seu celular ou pelo seu computador. É de graça, gente. Então peça o seu curso, ele vai te ajudar muito, tá bom? Então, recapitulando, você vai anotar tudo que você gasta, você vai descobrir o que é gasto fixo, o que é variável, o que é para o seu futuro. Depois você vai ver se você está dentro da regra 50, 30, 20 e tentar ficar o mais perto disso ao longo do tempo. E depois você também vai fazer paralelo a isso o curso do Educação Financeira à Luz da Bíblia. E aí, ó, só alegria, meu filho, só felicidade para você aí na sua vida financeira. Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar mais sonhos e você vai ver que você vai poder dormir à noite com mais tranquilidade, sabendo que as suas finanças estão em dia, que você sabe para onde você está indo lá na frente, tá bom? Esse é meu desejo para você, espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo. Tchau!